o caráter da revelação espírita. Então, o que é uma revelação? Há duas formas de atingir o conhecimento. Uma delas, e já vimos aqui, é através da revelação. Ou seja, é alguém que nos vem ditar alguma coisa, que nos vem dizer alguma coisa, que nos vem oferecer um conhecimento, sem que nós o tenhamos pedido ou sem que nós o tenhamos procurado. Não o buscamos. Simplesmente alguém nos trouxe esse conhecimento. Depois, há o conhecimento através da, por exemplo, podemos escrever assim, podemos usar outro termo qualquer, mas através da pesquisa. Através daquilo, por exemplo, que a ciência nos traz. É o conhecimento que nós procuramos. Nós buscamos encontrar as explicações. E isso, tanto uma como outra, são duas formas de nós conhecermos alguma coisa, de nós aprendermos alguma coisa. O nosso conhecimento, mesmo não só em termos de grandes verdades universais, também se revela desta forma. Às vezes nós sabemos muitas coisas, muitas informações que nós possuímos, que foi alguém que nos trouxe. Foi o nosso companheiro, foi a nossa companheira, foi os nossos pais, os nossos amigos, revelaram-nos alguma coisa, disseram-nos alguma coisa sem que nós tivéssemos pedido nada a ninguém. Sem qualquer tipo de comprovação. Disseram-nos e nós, através do nosso espírito crítico, analisamos e vemos ou não se faz sentido. Outro tipo de conhecimento é aquilo que nós buscamos, que é aquilo que estamos, por exemplo, a fazer aqui. Estamos a pesquisar o que é que estes tipos dizem, o que é que eles nos oferecem. Eu estou à procura e vou tentar constatar, através através da observação de fenómenos, por exemplo. Outras coisas quaisquer. Na escola, laboratórios, portanto, são no mundo, nas nossas atividades profissionais também trabalhamos na pesquisa na tentativa de adquirirmos conhecimento. Então, estas são as duas formas de conseguirmos saber alguma coisa. E então, o caráter da revelação espírita. Retomando. Então, houve duas grandes revelações humanizadas. Portanto, uma delas foi Moisés, 18 séculos antes de Cristo, há muito tempo já. E então, o que é que este homem nos trouxe? Veio pela primeira vez, depois da grande ideia e filosófica do politeísmo, veio-nos trazer pela primeira vez a ideia de que Deus é único, é soberano e é orientador. Sabe tudo. Promulgou aquilo que se chamou depois a lei do Sinai, as chamadas as 10 leis morais, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, não roubar, não matar, enfim, aquele conjunto das leis escritas nas tábuas, que ele depois trouxe do Monte Sinai, através de um fenómeno mediúnico, ao qual se chamou a lei do Sinai. E lançou as bases da verdadeira fé imposta ao povo pela força. Isto é assim mesmo, não é? Durante muito tempo foi aquela história do dente por dente e do olho por olho. E que realmente foi necessário, apesar de hoje nos parecer macabro aquilo que muitas vezes aconteceu e ainda acontece em alguns países, infelizmente, mas pronto, é o que está de acordo também com a evolução daqueles povos que lá habitam, que esta lei do dente por dente e olho por olho, ora bem, roubou, o que é que se tem de fazer? Cortar-lhe a mão. Num sentido de o ensinar através do castigo. E então, para quê? Para resfriar os ânimos daqueles povos, porque realmente se não for assim, se for por um tipo de condenações ou de penas mais leves, os ânimos não se resfriam e os homens continuam a fazer-se mal ao desbarato. E então foi necessário durante muito tempo, e continua a ser necessário para algumas pessoas, é verdade, este tipo de imposição da fé, até para o seu próprio bem, para defendê-los de si próprios, muitas vezes. Mas é assim mesmo, não temos que nos envergonhar disto, faz parte da nossa capacidade de absorção do conhecimento. Mais tarde veio Jesus, há 2000 e qualquer coisa anos, e então transforma este Deus. O Deus continua a ser único, é verdade, mas deixou de ser um Deus de imposição e um Deus do castigo. É o Deus do amor, é o Deus da oportunidade, é o Deus que quer o nosso bem, que nos ama e que não nos quer ver sofrer, que nos dá a possibilidade de
continuando a pegar naquilo que Moisés falava das leis mosaicas, do amar a Deus, do amar ao próximo como a si mesmo, por aí fora, Jesus continua a pegar nisso, não inventa nada, transforma este Deus mosaico num Deus belo, num Deus compreensivo e num Deus que quer acima de tudo o nosso bem e que nos ama e não o contrário. Então, como dizíamos, tomou da antiga lei o que é divino e acrescentou a revelação da vida futura e das penas e recompensas. A cada um, como já tínhamos falado anteriormente, a cada um de acordo com as suas obras. Vamos analisar este capítulo, as penas e recompensas, muito em particular no último caderno do nosso curso, já quando esta esquemática toda estiver entendida e tiver sido aprendida e discutida, iremos ver então em termos de consequências, em que é que isto nos torna mais felizes, em que é que isto contribui para a nossa felicidade enquanto seres humanos, enquanto seres imateriais, o que é que isto muda? E então, nas penas e recompensas, no último capítulo, que também coincide com os últimos capítulos do Livro dos Espíritos, vem expresso e explanado este tipo de conhecimentos. E é uma doutrina que deve ser aceita livremente. Não impõe nada a ninguém, nem sequer cria uma religião. É exposta a Jesus como filósofo, expõe as suas ideias e quem aceita segue, o quem não aceita não segue, como ele, em várias das suas parábolas, quando ele lhe pergunta, afinal, o que é que eu preciso de fazer, olha, para seguir a tua doutrina? E ele diz, olha, vai lá, liberta-te dos teus bens, deixa ficar tudo para trás e segue-me. Mas é só se tu quiseres, portanto, não obriga ninguém a fazer absolutamente nada. E, acima de tudo, é uma doutrina, de uma forma interessante, conselheira. Aconselha-nos a que é que deve fazer. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama o próximo como a ti mesmo. Porque te convém, amigo, e não porque eu quero. Finalmente, a terceira revelação, que é o Espiritismo. Pode parecer presunçoso, de alguma maneira, nós colocarmos aqui esta questão da revelação ou do Espiritismo como sendo uma revelação de Deus. Ora bem, porquê isto aqui? De facto, marca uma época. O nascimento do Espiritismo marca uma época. Pela primeira vez fala-se, depois de todo o trabalho de Kardec e na análise dos fenómenos e de todo o trabalho com a codificação, percebe-se pela primeira vez a relação que existe entre o mundo espiritual e o mundo material de uma forma lógica e de uma forma racional, sem qualquer tipo de crendice, nem, como vimos anteriormente, nada de maravilhoso, nada de mágico, nada de sobrenatural. É assim e nós demonstramos-vos porquê. É isto que nos dizem os Espíritos. Então o Espiritismo dá-nos a conhecer o mundo invisível e as suas relações com o mundo visível. Não que esse mundo visível e essas relações não fossem vistas já, mas nunca tinham sido explicadas. Então o Espiritismo pega nisso pela primeira vez e explica. E explica todas as leis que regem os fenómenos no mundo das relações. Vá lá, quando nós chegarmos ao 8º e ao 9º capítulo e falarmos das leis morais, que são muitas, são 10, ainda com a lei divina ou natural, são 11 partes que nós vamos estudar, então explicam-se o tipo de comportamentos que nós devemos ter para com os nossos semelhantes. Gostaríamos aqui de referir e de demonstrar há uma questão que às vezes ainda alguns espíritas, e não espíritas também, mas alguns espíritas, isso é o que nos interessa, defendem de que realmente a codificação foi algo que nos foi trazido pelos espíritos superiores. Isso não é totalmente verdade. Então imaginemos o seguinte cenário. Eu quero conhecer um povo que nunca vi, por exemplo, um país nórdico, no nosso caso na Europa. Eu nunca fui à Suécia, gostava de ir. E se me referirem, se me quiserem explicar o que é a Suécia sem eu lá ir, não me podem escolher dois suecos. Não podem escolher dois suecos, por exemplo, de um extrato social elevado e dizerem assim, ora bem, ao ver estes dois amigos e ao conhecê-los, eu conheço a Suécia, conheço os costumes todos do povo sueco. Não é verdade. Eu conheço os costumes e o hábito daquelas duas pessoas, daquele extrato social que existe na Suécia. Mas não haverá pobres na Suécia. Não haverá gente mais ou menos feliz do que aqueles.
não haverá gente ainda mais rica, não haverá gente com necessidades diferentes. Então, se pegar numa pequena amostra, e nós fazemos isso em termos de estatísticas, nós não lançamos conhecimentos ou ciência só com extratos muito pequenos ou amostras pequenas de determinado ponto. Nós precisamos de uma amostra grande. E então com o Espiritismo acontece a mesma coisa. Para se falar de Espiritismo ou para definir e caracterizar o Espiritismo, não foi suficiente falar com os espíritos evoluídos, os bons espíritos, os espíritos puros. Foi necessário falar com extratos de todas as classes dos seus habitantes, os espíritos sofredores, os espíritos vingativos, os espíritos que nem sequer sabiam que tinham morrido, os bons espíritos, os espíritos, enfim, de todos os extratos que existem, ou de todas as classes de espíritos que existem, para que nós possamos dizer, e ao estudarmos o mundo dos espíritos, dizer assim, realmente, isto é um mundo espiritual e é assim que se caracteriza. Então, continuando, o Espiritismo tem duplo caráter. Tem um caráter divino, daí esta questão da revelação, que não resulta da iniciativa de um homem, mas de cálculos divinos. Não podemos dizer assim, mas foi Allan Kardec. Não, a Kardec foi uma ferramenta. Por acaso foi Kardec, podia ter sido outro qualquer. Kardec, porque dentro das características como ser humano e daquilo que sabia e conhecia e do tipo de conhecimentos que tinha, era a ferramenta ideal para pôr em prática os planos de Deus e da espiritualidade. E então os ensinos são dados pelos Espíritos, encarregados por Deus para esse fim. Não foi nenhum ser humano, não se consegue, assim como fizemos com Moisés ou com Jesus, identificar uma personagem que nos diga aquele que é o obreiro desta doutrina. Kardec tratou de a pôr em papel, tratou de a edificar, de a construir, mas os conhecimentos não são dele. É claro que ele também lá mete muitas observações suas, até no livro dos Espíritos, muitos comentários e tudo mais. Mas os verdadeiros obreiros do Espiritismo são efetivamente os Espíritos desencarnados. Tinham um caráter divino, como vimos, e agora um caráter científico. Então eles não são privilégio de ninguém. E são fruto do trabalho, da observação e da pesquisa, como vimos anteriormente no caderno número 1, quando Kardec se dá o trabalho de perceber, afinal, o que é que faz mover as mesas. Tem por base o raciocínio e o exame e ainda o livre-arbítrio. Ou seja, eu vou usar o meu espírito crítico. Mais uma vez, Kardec e os espíritos aconselham, não aceites uma única mentira, rejeita 9 verdades. Temos que ver se isto realmente está de acordo com a minha forma de pensar, se eu consigo compreender isto, se isto faz sentido, se isto tem lógica, e aceitar livremente este conhecimento. Se eu não o aceitar, se eu não o compreender, ponho de parte, deixo para outra altura, há de chegar a outra fase qualquer em que eu consiga compreender aquilo que está ali escrito. Dá-se muito este clique mesmo por parte dos estudantes do Espiritismo, porque a gente não percebe tudo de uma vez, e ainda bem, vamos percebendo o que é o Espiritismo e como é que se relacionam os espíritos, que é aquilo no fundo de que trata o Espiritismo, da relação do mundo corporal com o mundo espiritual. E muitas vezes há conceitos sobre os quais patinamos e não entendemos muito bem, mas isto ainda não está lá e tal, mas não é obrigatório que faça logo sentido. E muitas vezes com uma afirmação, com uma frase, com um livro, com uma palestra, com um curso, de repente os cliques dão-se em nós e de repente há uma camada de peças dos puzzles que construímos mentalmente que de repente passam a fazer sentido. E afinal isto era assim. Então faz-se lentamente, sempre com base na pesquisa. Finalmente, não foram ditados completos, nem sequer foram impostos à crença cega, que seria uma atitude dogmática, que é algo que devemos profundamente evitar.